Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amém. Aleluia. Da carta de Paulo aos Colossenses, o versículo, é o penúltimo versículo, capítulo 4 e o versículo de número 17. Glória a Deus. Ontem, quem me antecipou, falou sobre de ti mesmo, né? Tem cuidado de ti mesmo. E hoje eu vou falar sobre o ministério do obreiro. Então, a mensagem hoje tem um pouquinho de diferença da de ontem, mas segue o mesmo padrão. Glória a Deus. Colossenses 4 e versículo 17, quem achou, diga amém. Amém. Aqui diz assim: atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para que o cumpras. Aí, na Bíblia Peshitta, a tradução nova, direta do grego, ela diz assim, cuida do serviço que recebestes do Senhor para o cumprires. Na tradução da Bíblia Livre, está escrito assim: presta atenção ao trabalho que recebestes do Senhor para o cumprir. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Como eu vou estar falando sobre ministério, Aleluia. a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é ministério. A palavra aqui foi dita a um homem chamado Arquipo. Esse Arquipo não tem muita referência a respeito dele. Só 2 vezes ele é citado na Bíblia. Uma aqui e naquela grande carta de Paulo a Filemão, no versículo de número 2. Mas lá, na carta de Paulo a Filemão, ele é citado como um homem companheiro de batalha, companheiro de lutas. Dá-se a entender que esse homem aqui era alguém que era um obreiro e estava trabalhando na obra do Senhor, desempenhava um bom trabalho, era companheiro, mas mesmo assim, mesmo sendo uma pessoa que desempenha um bom ministério, ele precisaria ainda estar prestando atenção ao ministério. O que isso quer dizer? Não importa o quão bom você já pensa que esteja, você precisa estar sempre vigiando, prestando atenção ao ministério. Aleluia. Porque se você não prestar atenção, você pode ser reprovado. E embora esta mensagem que nós lemos assim, diga a Arquipo, preste atenção no seu ministério, seja uma palavra direcionada a esse homem, a aplicação dessa palavra, ela cabe a todos nós. Já que em Romanos capítulo 15, versículo 4, Paulo diz assim: tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Se está escrito, é para que você aprenda alguma coisa. Aleluia. Está me entendendo? Então, essa palavra não é só para o Arquipo, é para mim e para você também. Presta atenção, cuida do teu ministério, cuida do serviço que Deus lhe confiou. Atento, fique atento, preste atenção, para que você possa o cumprir. Aleluia. Para que você possa chegar até o fim. O que é ministério? Primeira coisa que não é ministério. Ministério não é a igreja que você congrega. Tipo, em qual ministério o irmão congrega? Não, a pergunta certa seria: em qual denominação o irmão congrega? Ministério não é o nome a igreja, e sim, ministério é bem mais do que isso. Também não é ministério, não é mistério. Ministério não é mistério. Tem gente que pensa que ministério é mistério. Como assim, pastor? Algo que está oculto. Eu não decifrei. Eu não compreendi nada ainda. Eu não estou entendendo nada. Mas no fim, tudo será revelado. Ministério não é algo assim que você não sabe direito o que está fazendo. Está fazendo assim na medida que você pode. E você vai descobrindo.
Não, irmão, não é algo que está para ser revelado. Ministério é algo que você sabe. Deus está te mostrando e você está fazendo conforme o Senhor está te revelando. Se você não está vendo nada, então não faça nada. Não vá fazer o que você não entende, que você não sabe, que você não está vendo. Para você desempenhar a função, precisa primeiro ter a revelação do Espírito Santo. Precisa ter o entendimento de Deus na sua vida. Aleluia. Luiz Hermínio até disse: entenda o que é ministério. É uma chamada incrível, dada a uma pessoa inadequada, para fazer algo impossível por um tempo indeterminado. Mas apesar dele ter dito isso, não quer dizer que o ministério é algo que você entra e nunca vai entender, sempre vai ficar perdido tentando fazer o que não está entendendo. Não, ministério não é mistério. Ministério é algo revelado, é algo que o Espírito Santo revela a você. Aleluia. Ministério também não é uma conquista que você está angariando pelos seus méritos. Você vem trabalhando e você está construindo o seu ministério. Você fez isso, fez aquilo, e por causa disso você está dizendo que está conseguindo ter o seu ministério. A pessoa que diz, eu tenho um ministério, é uma pessoa que não entendeu ainda o que é ministério. Sabe por quê? Porque não é você que tem o ministério, é o ministério que tem você. Aleluia. Se você pensa que tem ministério, você corre o risco de cair numa série de problemas. Numa série de problemas. Quem pensa que tem ministério, se pensa que o ministério é dele, então ele tem que defender o ministério dele. Se ele pensa, meu ministério, eu tenho que zelar do meu ministério. Eu tenho que cuidar do meu ministério. Se eu perceber que alguém está falando mal do meu ministério, eu vou atrás dessa pessoa, vou querer saber. Ele tem que estar sempre brigando, ele está preocupado com o ministério dele. Não, o ministério é do Senhor na sua vida. Aleluia. Você é parte do ministério que Ele te deu. Você pertence ao ministério. Glória a Deus. É isso. Se você entender dessa forma, as coisas vão dar muito certo para você. Se você pensa que tem ministério, dá a impressão que você não vai prestar conta. É algo que você tem, é seu, é o seu jeito de fazer, é o seu jeito de trabalhar, e você nunca vai prestar contas a ninguém. E é bem exatamente o contrário. Ministério é algo que você dá, que Deus dá para você prestar contas um dia daquilo que Ele te deu. Aleluia. Ministério não é algo que você possui e faz o que você quer. Não, o ministério possui você e você faz o que o ministério está mandando você fazer. Deus fiel. Ele toma conta da sua vida. E quando a pessoa pensa, eu tenho um ministério, já começa a haver disputa. Um quer ter um ministério melhor do que o outro. Não, o meu ministério é melhor, o meu ministério de pregação é mais evoluído, é mais elevado, o meu ministério é melhor. Essa disputa também não é saudável ao corpo de Cristo. Quer ver o exemplo do Senhor Jesus? Lá em Marcos capítulo 10, versículos 42 até o 45, Jesus disse, então Jesus reuniu e os disse, vocês sabem que os que são considerados líderes deste mundo têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Jesus está ensinando e está dizendo, vocês sabem que no sistema, no mundo, os líderes exercem autoridade, eles têm poder sobre as pessoas. Aí o próximo versículo diz, entre vocês não será assim. Aleluia. Entre vocês será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. Irmão, acabou de entrar a palavra ministério agora. Aquele que quiser ser o líder, seja ministro, seja servo, seja serviçal, seja menor do que o irmão. Aleluia. Eita, que bagunça que deu, né? Deu um nó na cabeça. Aquele que quiser ser o líder, que seja o menor, que seja o servo de todos, que seja o serviçal deles. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo
o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aleluia. Glória a Deus. Ei, irmão, Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Então, o que faz eu ou você pensar que devo ser servido em vez de servir? Eu uma vez entrei no restaurante e tinha uma frase assim: quem não vive para servir, não serve para viver. É forte. Eita. Quem não vive para servir, não serve para viver. Falei, misericórdia, vou dar uma ajeitada no meu passo aí, que numa dessa eu estou sobrando. É uma vida de serviço. E Jesus, ele deu o exemplo. Ele serviu. A Bíblia diz em Filipenses que ele se humilhou. E na posição de homem ele se humilhou. Ele se humilhou tanto que deu um nó na cabeça de Pedro. Quando ele foi lavar os pés de Pedro, ele falou: que é isso? Não é assim. Não funciona desse jeito. Jesus falou: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Ele disse: então pode me lavar inteiro. Se for para perder a comunhão, pode me dar um banho. Então, irmão, ele realmente foi o maior servo e deixou o exemplo. Eu e você, se queremos ter ministério, entenda, ministério é serviço. Aleluia. Ministério é trabalho em prol do próximo. Trabalho em prol daqueles que precisam ouvir uma palavra, daqueles que precisam de um socorro, daqueles que precisam de uma ajuda, de um apoio, de um abraço, de um incentivo. Ministério sempre é serviço. Aleluia. Se não entender isso, então você não serve para o ministério, porque ministério é serviço. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que há diversidade de ministérios. 1 Coríntios capítulo 12, do 4 até o 6, diz assim, ó: e há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Observou? Há diversidade, há diversos dons. Quem que distribui os dons? O Espírito Santo. A Bíblia diz, no versículo anterior, versículo 4, que o Espírito Santo é que distribui os dons. O Espírito Santo que opera os dons, é Ele quem faz a distribui. Ele diz, para o que for útil, no versículo 7. Ele dá a cada um para o que for útil. O dom do Espírito Santo é para o que for útil. Útil para quê? Não, porque a pessoa precisa se aparecer diante da igreja. Então ele recebe um dom. Não é isso. Não é para que ele seja a estrelinha da congregação. Não, utilidade do que então? Utilidade para o desempenho do ministério. Para que o Espírito Santo vai distribuir dom para uma pessoa se ela não vai desempenhar o ministério? Você entendeu por que tem gente que pede dom e nunca recebe? Nunca vai receber. Porque ela quer, porque ela quer, porque ela quer, porque ela quer. Eu não sei porque ela quer. Ela não entendeu nem o que quer. Ela pede uma coisa que ela nem sabe. Ela viu os outros pedirem, ela diz: eu quero também. Alguém disse que tem que buscar, ela disse: eu vou buscar. Mas buscar para quê? Vai fazer o que com isso? Até me lembrei de uma irmã que disse: eu não quero ser cheia do Espírito Santo. Eu falei: mas por quê, irmã? Se eu for cheio do Espírito Santo, eu vou ter que ficar orando pelas pessoas, vou ter que ficar visitando a casa, ficar ajudando os outros. Eu não quero fazer isso, então eu não quero ser cheio do Espírito Santo. Eu falei: irmão, mas não é uma questão de querer, é uma questão que é obrigatória, não é opcional. A partir do momento que você vem, aceita Jesus, a regra seguinte é: seja cheio do Espírito Santo. Não é uma questão que você diz: será que eu vou querer? Não sei, ser cheio, não vou, não sei, vou fazer, vou pensar. Não é assim. A primeira coisa é nascer de novo. A segunda coisa é ser cheio do Espírito Santo. Pastor, eu quero ser mais cheio. Então, mais busca, mais constância, mais Deus na sua vida e menos de você. Então você vai ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Observe, os dons são do Espírito Santo. Os ministérios são do Senhor Jesus. O Senhor Jesus distribui os ministérios. E engraçado que a Bíblia diz assim:
diversas operações, diversidades de manifestações, de resultados possíveis, de resultados produzidos, mas é Deus que opera tudo. É Deus que está agindo. Vai um conselho de um Regis Pauluzano para a sua vida. Tudo que você vê, irmão, acontecendo, a pessoa diz que está fazendo a obra de Deus. Não critica, não. Deixa fazer. Até mesmo Jesus, quando estava andando na terra, os discípulos viram uma pessoa falando em nome de Jesus, expulsando demônios em nome de Jesus, mas não era seguidor de Jesus. Aí eles foram até Jesus e falaram assim: a gente mandou parar. Não anda com a gente, está fazendo aí, não, está errado, eu mandei parar. Jesus falou assim: não faça isso. Porque não é contra mim, é por mim, deixa eu trabalhar. Então o conselho meu é: não fala mal. Mas é estranho, pastor, eu não entendi nada. Você não entendeu, fica na sua. Porque está uma moda, irmão, de falar mal daquilo que não entende. A pessoa vê uma manifestação, uma coisa diferente, e fala: isso aí não é de Deus, não. E desce a língua, irmão. Cuidado. A Bíblia diz que de todas as tuas palavras tu has de dar conta. O homem que se cala não sabe. A Bíblia chega a dizer em Provérbios que até o tolo, quando fica quieto, as pessoas olham: deve ser sábio. Não fala nada. Então não sai falando do que não entende. Aqui a Bíblia está dizendo clara: há diversidades de operações, há diversidade de resultados possíveis, mas é Deus que opera tudo em todos. Então é Deus que está agindo. Deixa. Aí eu gostei muito do que a irmã leu aqui, 1 Pedro 4:10, porque estava no roteiro aqui para ler. Os dons, irmãos, os dons que você recebe de Deus, a graça que você recebe de Deus, o poder que você recebe de Deus é para quê? Para o desempenho do ministério. Aleluia. É para isso, não é para outra coisa. Tudo que Deus fizer na sua vida é para o desempenho do ministério que Deus colocou na sua vida. Você é mordomo, você é dispenseiro daquilo que Deus colocou na tua vida. Não é o teu ministério, não é a tua pregação, não é o teu, não, irmão, é Deus na sua vida, é isso. Aleluia. É Deus na sua vida. Você é apenas um dispenseiro da multiforme graça de Deus. Glória a Deus. Da operação de Deus na sua vida. Se a primeira coisa que eu queria dizer é o que é ministério, eu acho que você entendeu. Alguém entendeu o que é ministério aqui? Aleluia. Se não entendeu, só levanta a mão, irmão. E fica com a mão levantada. Ministério é serviço, é trabalho. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção aqui é: presta atenção. Já entendeu o que é ministério? Ministério é serviço. Maravilha. Agora presta atenção, atenta para o ministério. Volta a olhar para o ministério. Observa, cuida. Prestar atenção é olhar atentamente, discernir, perceber, ver. Olha o ministério, dá uma olhada, dá uma percebida, dá uma examinada. Está realmente de acordo? Dá uma olhada no espelho. Vê se o ministério está de acordo. Porque se o ministério estiver manchado, o ministério estiver sujo, o ministério estiver desorganizado, estiver desorientado, sem rumo, é melhor parar. É melhor parar. Ei, irmão, olha o que eu vou dizer agora. Vou fazer igual o irmão que estava ontem, quinta-feira pregando aí. Eu sei que está gravando, mas eu vou falar. Irmão, tem muita gente que está desempenhando o ministério, que seria um favor para ele e para quem ouve, se ele parasse. Se ele parasse, puxasse o freio, vou dar uma examinada, vou dar uma repensada, o que é que eu estou fazendo. Porque é para você prestar atenção, presta atenção no ministério, cuida, observa, traz um discernimento, clareia a visão, dá uma olhada, está de acordo? Se não está, tem que arrumar, tem que acertar. Tem coisas que o ministro precisa prestar atenção. Aquele que está desempenhando o ministério, ele precisa prestar atenção. A primeira área que ele precisa prestar atenção é: o seu primeiro chamado é para ser salvo.
Vai adiantar alguma coisa você fazer muita coisa na terra e não se salvar? Vai adiantar você correr o mundo inteiro e perder a sua alma? Não vai adiantar nada. Então, a primeira coisa que o ministro precisa olhar é que se no meio da distração do trabalho que ele está prestando, ele não está perdendo a si mesmo. Porque se você estiver perdendo a si mesmo, puxa o freio, vai devagar. Ainda ontem eu estava aconselhando uma pessoa e eu disse: irmão, só que agora vamos devagar. Vamos devagar agora, irmão. Não precisa levantar correndo, calma, levanta devagar, irmão. Quem levanta correndo se machuca. Levanta devagar, vamos devagar, vamos com calma. É melhor um passo bem dado do que dar muitos passos e cair. Então, a primeira coisa, cuida de você mesmo. Porque pode acontecer de a pessoa trabalhar incansavelmente na obra e perder a essência. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. Eu sei do trabalho de vocês, eu sei que você está trabalhando muito, mas eu tenho, porém, contra ti, irmão, Deus está falando, Senhor Jesus, eu tenho contra ti, que tu deixaste o teu primeiro amor. Estamos falando de alguém que trabalha muito, mas perdeu a essência do amor. Está fazendo um trabalho, mas está perdendo o sentido de quem, para quem ele está prestando o trabalho. É o caso de Marta e Maria. Marta está trabalhando muito, Maria está sentada. Quando Marta vai questionar a situação, Jesus fala assim: não, você está errada. A Maria escolheu a melhor parte, e isso não será tirada dela. Se você gastar tempo com intimidade com o Senhor, o trabalho será mais leve e produzirá muito mais resultado. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, vigia, você pode passar 10 anos tentando fazer algo e não conseguir. E se você colocar a sua vida dentro de Deus, dentro de um dia, aquilo que você gastava 10 anos para fazer, o Senhor fez. Não é a questão de trabalhar tanto, é trabalhar na direção e na comunhão certa. Pode acontecer da pessoa profetizar, expulsar demônio e até operar maravilha e ouvir a seguinte palavra: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca os conheci. Eu nunca os conheci. Vocês não tinham intimidade comigo. Mas nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, em teu nome. Não os conheço. Então, não se perca, não se distraia. Você não pode se perder, presta atenção. Você não pode se perder. Se for para se perder, para tudo e recomeça. Não se perca. Cuidado, ministério não é maldição, não é prisão, ou algo que esteja prejudicando a sua vida espiritual, mas você está fazendo, porque no final, irmão, não é assim. Não é desse jeito. Não é um peso terrível que você tem que carregar. Porque Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde, o meu fardo é leve. Que negócio é esse que a pessoa está desempenhando o ministério e você olha no rosto dela, ela está com um rosto de sofrimento? Ai, como é difícil, irmão. Servir a Deus é pesado demais. Oi. A Bíblia diz: servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com canto. Que negócio é esse? Que ministério é um peso? Tem um hino da Voz Verdade que diz: não é sacrifício te servir. Não é um sacrifício. É algo que tem que ser prazeroso. Seguindo. Também o ministro precisa prestar atenção. Ele não pode perder a si mesmo, mas ele também não pode perder a família. Se perder a família, de que vai adiantar? E terrível isso que eu vou dizer. Mas nos nossos dias tem muito ministro perdendo a família.
ele se envolve tanto com a obra, ele se envolve tanto, começa a fazer tanta coisa, começa a inventar coisa que não precisava nem ser inventada, começa a inventar uma palavra que nem existe, começa a fazer coisa que não precisa fazer, e de repente ele não percebe que ele está se distraindo e está perdendo a própria casa. Tem que cuidar da casa. 1 Timóteo 5:8 diz: aquele que faz, mas não cuida da sua casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Irmão, quando diz negou a fé e é pior do que o incrédulo, não está dizendo assim que ele está dizendo, eu não acredito em nada, eu nego a fé. Não, é que ele, pela distração, ele não percebeu que aquilo que é real na Bíblia, ele já não tem mais. Ele está vivendo em cima de algo que ele está trabalhando, está focado, está produzindo. Mas produzindo para quê? E é pior do que o incrédulo. Porque o incrédulo é incrédulo. A pessoa que diz que serve a Deus e está perdendo a família. A família é o cartão de visita do ministro. Forte isso, né? Se a família está bem ajustadinha, irmão, o pregador não precisa falar muita coisa. Poucas palavras que ele fala, o povo acredita. Mas se a família está virada num temporal, por mais que ele grite, se esforce, monte boas mensagens, o povo diz, não, ele não cuida nem da casa dele. A família é o cartão de visita do ministro. Cuide da sua família, gaste tempo com a sua família. Vai valer a pena o tempo gasto com a esposa, com os filhos, com o esposo, com os filhos. Vai valer a pena. Glória a Deus. Até com aquele tio, com aquela prima, com aquele cunhado, com aquele vizinho, os próximos. Gaste tempo com isso. Não fique pensando em ganhar quem está lá do outro lado do mundo e esquecendo quem está dentro de casa. Isso parece coisa da internet. Não gaste todas as suas energias querendo ganhar o mundo se estiver perdendo a sua família. Outra coisa que o ministro precisa prestar atenção. Ele precisa prestar atenção para ver se ele não está fazendo a sua própria obra e não a obra de Deus. Porque ele corre o risco de começar a se envolver demais com aquela obra e daqui a pouco ele não faz mais a obra de Deus, está fazendo a sua própria obra. E na cabeça dele ele diz, eu estou fazendo a obra de Deus, e não. Ei, é possível se enganar. É possível estar enganado. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 3, versículos 17 e 18, que aquele pastor disse assim, eu estou rico, eu estou farto, eu estou bem. E Jesus disse, miserável, tu não está bem coisa nenhuma, tu está cego, tu está nu, tu está pobre, tu precisa mudar, tu precisa se arrepender. É possível se enganar. Se a pessoa não prestar atenção, não ter esse cuidado, não estar de vez em quando olhando, ela corre o risco de ser reprovada na obra. Ver esse ministério reprovado. Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, eu batalho, eu esmurro o meu próprio corpo, eu luto, para que, pregando a muitos, eu mesmo não seja reprovado. Irmão, se o apóstolo Paulo tinha essa preocupação de ficar tendo atenção, prestando atenção, tendo cuidado, buscando se aprimorar, melhorar, eu e tu, irmão. O que ele está fazendo? Misericórdia. O camarada foi no terceiro céu, viu coisas que não é lícito falar aos homens. Tem tanta experiência. O próprio Senhor Jesus diz, ele é para mim um vago escolhido. Aleluia. Irmão, esse camarada diz, eu estou tentando, eu estou batalhando, eu luto para eu não ser reprovado. Então eu e tu precisa estar atento para não ser reprovado também. Paulo disse, ficai firmes, lutem. Obreiros na Bíblia que foram reprovados.
Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, está escrito que Demas amou as coisas desta vida e por isso foi reprovado. Está escrito que em 1 Timóteo 1,6 que alguns se entregaram a vãs contendas e naufragaram na fé. Acabou se distraindo, irmão. Queria contender, provar que tinha razão e se perdeu, naufragou. Lucas 9,62, alguns olharam para trás, e quem olha para trás não é apto para o reino de Deus. Aleluia. Alguns obreiros foram reprovados. 1 Timóteo 6, 10 e 11. Quem ama o dinheiro se traspassa com muitas dores. Quem gosta de dinheiro geralmente não dá certo na obra no ministério. Porque Paulo disse assim: eu já aprendi ter fartura e ter necessidade. Eu já aprendi estar bem e não estar tão bem assim. Na verdade, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se eu tiver tudo que eu preciso, tá bom. E se eu não tiver alguma coisa, também tá bom. Porque é Ele que me fortalece. Glória a Deus. É Ele que me sustenta. Lá na terceira epístola de João, no versículo 9 e 10, diz que Diótrefes também foi reprovado. Por quê? Porque ele não amava a obra, não amava a obra hospitalidade, não amava a obra missionária. Por isso, também foi reprovado. Então, é possível que se a pessoa não prestar atenção, ela seja reprovada. Ela não consiga chegar. Onde é que tem relógio aqui? Duas coisas já falamos aqui. O que é ministério? Ministério é trabalho, serviço. O obreiro precisa prestar atenção no trabalho que ele está fazendo. Precisa prestar atenção da maneira como ele está fazendo. Se esse trabalho não está destruindo a vida dele. Se esse trabalho que ele diz que está fazendo para o Senhor, talvez não seja para o Senhor, seja para ele mesmo. Ele precisa prestar atenção se esse trabalho que ele alega ser o ministério não está distanciando ele do Senhor, em vez de aproximar ele, a família, as pessoas do Senhor. É prestar atenção. Assim, a terceira coisa que eu quero falar, terceiro ponto. Atenta para o ministério que recebestes no Senhor. E noutra tradução, do Senhor. Ministério que recebeu no Senhor. Do Senhor. Então, o ministério não é uma coisa que você angaria. É uma coisa que você recebe. É uma coisa que Deus dá. Jesus disse: muitos são chamados e poucos escolhidos. Certo? Observe na Bíblia, tem muitos seguidores de Jesus. A Bíblia diz: multidões seguiam o Mestre. Multidões se apertavam para poder estar perto dele. Mas, no meio daquela multidão, tinha alguns que eram discípulos. Alguns que eram discípulos. Desses discípulos, tinham 12 que eram apóstolos. Desses 12 apóstolos, tinham 3 que eram mais íntimos. Pedro, Tiago e João. E desses 3 íntimos, tinha um que era mais íntimo ainda, que se reclinava no ombro e nunca desamparou Jesus. Até mesmo na cruz é o único que está lá. Todo mundo foi embora, mas ele estava lá. Então observe que tem gente que está, mas não faz parte. Tem gente que está, mas não recebeu chamada. Tem gente que está querendo fazer, mas ainda não foi chamado. Tem gente que quer subir o monte, mas não foi chamado. Quem foi chamado para subir o monte? Pedro, Tiago e João. E os outros 9? Não foi chamado. Não adianta querer subir. Porque quem foi chamado foram os 3. Então esses 3 sobem, os outros 9 não sobem. Mas por que não? Isso é injusto, é acepção de pessoas. Não é. É porque o Senhor conhece cada um. Ele tem um propósito, um projeto elaborado antes da fundação do mundo com a sua vida. Ele já sabe como você começa, como você caminha e como você termina. Então, se Ele te chamou, vai e faz.
Se ele não te chamou, espera ele te chamar. Faz tipo o Zaqueu, sobe em cima de uma figueira. Faz tipo o Bartimeu, dá uns gritos. Faz igual a mulher do fluxo de sangue. Rebenta com a multidão, atravessa no meio da multidão e toca nele. Faz alguma coisa, irmão. Mas não faça o que ele não te chamou para fazer. Aleluia. Não sai por aí com a maletinha, eu sou missionário. Missionário da onde? Quem te chamou para ser missionário? Eu conheci um irmão que se achava um missionário. Aí ele gravou um DVD, pegou a gravador, fazer 100 cópias. Ele falou, estou indo numa missão. Aonde você vai? Vou lá para o Mato Grosso do Sul fazer a obra missionária. Eu falei, tá, mas o pastor te chamou para pregar? Não, varão, eu vou pela fé. Meu Deus. Ele foi fazer a obra missionária. Não pregou em lugar nenhum, irmão. Ninguém comprou o DVD dele. Os DVD que ele deixou lá foi porque ele deu. E estava voltando de a pé porque o dinheiro acabou. Mostrou os pés cheios de bolha. Olha aí, varão. É difícil, né? Fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus. A obra de Deus é uma coisa. É a sua obra que você está fazendo. Tem tanta gente, irmão, que devia ser um bom eletricista, mas quer ser pastor. Tem tanta gente que poderia ser um bom encanador, mas você quer ser pregador. E faz o que Deus mandou. Se você for um bom empresário, um homem cheio de Deus na sua vida, vai ser melhor, irmão, do que você ser um pastor fora da posição. Tem um vídeo na internet, pesquisa lá no YouTube depois, qual é o teu chamado. Aí se apresenta 3 pessoas lá. Apresenta-se um contador que era para ser pastor. Apresenta-se um pastor que era para ser contador. Nas posições erradas. Aí o anjo lá da ilustração diz, se você tivesse feito o que eu te mandei fazer, as coisas teriam dado muito resultado. Mas como você estava fazendo uma coisa que você não foi chamado para fazer, mas você insistiu em fazer, as coisas não deram o resultado que era para dar. Se tem chamada, então você recebeu o ministério do Senhor. Pastor, mas se eu não recebi nenhum chamado específico para uma obra específica, vai dando glória, irmão. Vai dando glória. Vai servir a Deus com alegria. Alguma coisa você está fazendo e Deus está se alegrando. Até alguém falou o seguinte, a maior pregação que alguém pode fazer não é aquela que ele faz no púlpito, mas é a vida. É o seu dia a dia. Alguém que observa você, o jeito que você anda, o jeito que você fala, o jeito que você comporta-se, o jeito que você responde, isso salva vidas. No meu livro de ilustrações tem a história de um moço que foi enviado para pregar em outro país. Quando ele chegou lá, o Espírito Santo disse, você não vai pregar uma palavra sequer. Só vai viver entre o povo. E ele, missionário, não podia pregar. Viveu um ano lá, mas não pregou nada. Passado um ano, a missão que mandou ele para lá, trouxe de volta, né? Porque segundo a visão da missão, não estava tendo resultado nenhum. E mandaram um outro missionário para lá. E esse missionário, quando chegou lá, ele estava incumbido de pregar. E quando ele chegou, ele começou a pregar. E falar sobre Jesus. E falar sobre a obra de Deus. E falar sobre Jesus. E quando ele estava falando sobre Jesus, as pessoas da aldeia levantaram a mão e falaram assim, nós conhecemos ele. Mas como conhece? Nunca foi pregado aqui? Não, ele morou com a gente aqui 1 ano, esse homem que você está falando. Quer dizer, o comportamento daquele irmão era tão perfeito, tão semelhante a Jesus, que quando aquele outro missionário estava pregando, falando de Jesus, as pessoas identificaram que era Jesus. Aleluia. Quando chegar nesse nível da sua vida, está bom. Note que a Bíblia diz lá em Efésios 4, e versículo de número 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ele mesmo deu. O ministério vem do Senhor Jesus. Até eu ouso dizer que não é o pastor que tem a igreja, é a igreja que tem o pastor. É o Senhor que dá o pastor à igreja, não dá a igreja para o pastor. É o Senhor quem dá, é o Senhor quem concede.
Atos capítulo 20, versículo 28 diz: o Espírito vos constituiu bispos para apacentardes o rebanho de Deus. O Espírito Santo os constituiu. O Espírito Santo quem colocou vocês de bispos, de pastores aí. O ministério vem do Senhor. A Bíblia diz em Atos capítulo 13, versículo 2, que o Espírito Santo falou: separai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Alguém disse que nos livros históricos diz que Paulo já fazia 14 anos que era crente e ainda não estava pregando, mas naquele dia o Espírito Santo abriu a boca do povo e falou. Aleluia. Separa a Saulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Então não é aquilo que você quer fazer, é aquilo que Deus quer que você faça. Isso é ministério. Serviço que Deus designa para você. É personalizado, você. Não adianta eu olhar para o ministério do pastor Paulo e dizer eu quero fazer igual ele. Não, ele é ele, eu sou eu. Esse é um grande erro nos nossos dias. Alguém vê alguém pregando com toda aquela eloquência e fala assim, eu quero ser daquele jeito. Não, você não vai ser. Você vai se frustrar. Não, você não tem que copiar as outras pessoas. Você pode até ver coisas e achar interessante e tal, e até alguma coisa aderir para você, mas não é sendo eco da voz dos outros que você vai ter sucesso. Você precisa fazer aquilo que o Senhor vocacionou você a fazer, aquilo que o Senhor entregou para você. Também uma coisa muito interessante que eu encontrei na Bíblia é que o ministério é mediante a imposição das mãos do presbitério. Olha só que interessante, irmão. O ministério, ele é do Senhor, mas ele é mediante a imposição das mãos do presbitério. 1 Timóteo 4,14. O ministério vem do Senhor, mas mediante a imposição das mãos de outras pessoas. Então não acontece do nada, apareceu uma voz na sua cabeça e agora, a partir de agora, você tem ministério. Não, você precisa da igreja. Você precisa do conselho de obreiros, você precisa do conselho de pastores, você precisa de alguém que vai impor as mãos. Você viu, acabamos de ler em Atos 13:2. O conselho da igreja estava orando. E o Senhor falou, separai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Ele precisaria falar. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Senhor. Ele poderia simplesmente pegar Saulo e Barnabé e levar para a obra que Ele tem chamado. Mas Ele não fez assim. Ele respeitou o conselho de obreiros daquela igreja. E Ele faz isso. O Senhor fala com o pastor, e o pastor fala com tal pessoa, e essa pessoa vai fazer a obra que Deus chamou ela, através da vida do pastor, é que ela recebe o ministério. Então, meu irmão, você depende muito do pastor. Você depende muito de uma boa aprovação do ministério da igreja, do serviço, do obreiro, do corpo de obreiros da igreja. Tem gente que quer crescer sozinho. Tem gente que acha que vai voar sozinho. Não, irmão, você precisa. Você precisa dos outros. O Senhor sempre vai levantar pessoas. Você sempre vai estar tendo que passar pela liderança. Leia Apocalipse 2 e 3. O Senhor fala com o pastor. Apocalipse capítulo 2, capítulo 3. Deus fala ao anjo da igreja. 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 É com o anjo da igreja. Até uma coisa que eu acho interessante nos dias de hoje, que tem gente que quer julgar o anjo da igreja, quer julgar os pastores das igrejas. Não, esse pastor está fazendo tudo errado, esse pastor tem que fazer assim. Eu acho que, irmão, não pertence a você julgar o anjo da igreja. Quem julga o anjo da igreja é o Senhor. Quem repreende o anjo da igreja é o Senhor. Quem resolve qualquer coisa com o anjo da igreja é o Senhor, não é você. O que a Bíblia manda a igreja é se sujeitar aos vossos pastores, para que eles possam servir, não com tristeza, com gemido, com lágrima, mas com alegria. O que mais tem acontecido hoje estou falando por experiência própria. O pastor
chorar, gemer, faz o serviço, mas sofre. Entende? O povo é complicado, né? Mas Deus dá graça. Deus dá graça. E a gente vai chegar até o fim em nome do Senhor Jesus. Mas ninguém vai se tornar pastor, ninguém vai se tornar presbítero, ninguém vai se tornar evangelista, ninguém vai se tornar diácono, diaconisa, missionário, missionária, sem passar pela imposição de mãos do presbitério. O ministério vem do Senhor, mas passa pelo presbitério. E também tem mais uma coisa muito interessante, você que quer desempenhar o ministério, você precisa de chamada divina, chamado por Deus. A partir da chamada divina, você precisa ter convicção da chamada. Deus vai falar dentro de você. Dentro de você, você vai ter uma convicção que você tem uma chamada. Terceiro, você tem que ter o reconhecimento da liderança. A liderança vai ver que você tem a chamada. E por último, você precisa ainda passar pela aprovação da assembleia. Que assembleia? O que é assembleia? Igreja. Porque tem gente que quer ser obreiro, mas passa por cima de todo mundo, maltrata todo mundo. Assim você não vai ser obreiro. Você não vai receber ministério nenhum se você não aprender que você precisa das pessoas. Você precisa do pastor, você precisa do corpo de obreiros, você precisa da igreja. Você precisa. Se a igreja te reprova, você não passa. Imagine o pastor falar, eu nunca vi, mas quem sabe já aconteceu. Vou levantar aqui o Zé para diácono. Aí a igreja diz, não, esse não. Eu nunca vi, mas se acontecer, é possível. Porque às vezes a pessoa maltrata, serve mal. Então não serve, porque o serviço é para o povo. O ministério exige obediência aos superiores. Eu falei esses dias lá na congregação que o obreiro rebelde ele só tem duas opções. O obreiro rebelde só tem duas opções. Uma, se converte, ou a terra engole. Números 16, 31 e 32. Conta a história de Coré, Datã e Abirão. Obreiro rebelde. Eles chegaram e disseram para Moisés e Arão, quem colocou vocês acima de nós? Vocês se acham santos? Nós também somos santos. Se achavam os bambambam. Aí Deus falou assim, se aparta desse povo aí. Se aparta desse povo aí. Sai de perto. Aí eles ficaram bem, cabeça empinada lá. E a Bíblia diz que a terra abriu e eles engoliram, foram engolidos pela terra. O obreiro rebelde ou se converte, ou a terra engole. Pregadores itinerantes, que não tem pastor, já viu? O pregador sai pregando de igreja em igreja. Quem quer ter o pastor? Pensa, eu estou meio sem igreja, varão. Ué, que tipo, irmão? Então para de pregar. Vai achar uma igreja primeiro. Tem pregador que não toma ceia, irmão. Esses dias eu estava olhando a agenda do camarada, de segunda a segunda, está lá, agenda, ó, minha agenda. Nunca está na igreja dele. Por que ele vai ceiar, então? Não toma ceia? Não precisa? É superior, então. Os outros precisam, ele não. Irmão, esse tipo de coisa não funciona. É reprovável. Ministério recebe do Senhor através da igreja, então seja obediente. É simples. O segredo do sucesso ministerial é a obediência. Não é mostrar talento, irmão. Uma coisa que me preocupa é uma pessoa que quer mostrar que sabe o que faz. Ixi, isso é problema. Uma pessoa que é obediente, que procura obedecer, essa pessoa me chama atenção. Essa pessoa tem sucesso. Essa pessoa vai longe. A obediência é o caminho da honra, do sucesso. Então, ministério que é recebido do Senhor precisa ter obediência. Todo ministro, além da presença de Deus em sua vida, ele precisa de mentor, de alguém que lhe traga uma palavra de ensino, de ajuda. Ele precisa buscar orientação. Ele não pode ser o senhor de si mesmo, que não tem ninguém que lhe ajude. Você precisa se alimentar em algum lugar. Esses tempos atrás eu estava falando com alguém e a pessoa disse, é um bom obreiro
mas ele precisa parar e se alimentar mais. Falei, se alimentar mais, certo? Precisa comer mais arroz, feijão, carne. Não, precisa comer palavra, precisa sentar para ouvir. Você já prestou atenção que tem gente que não senta para ouvir? Os pregadores aí da mídia, os pregadores grandes aí, não tem tempo para ouvir ninguém. Então onde é que eles recebem palavra? Onde é que eles recebem instrução? Irmão, precisa aprender, parar para ouvir. Sentar e ouvir. Quem senta para ouvir, vai ter palavra para aconselhar, para falar depois. Aleluia. Outra coisa muito importante, irmão, dentro da questão de ministério. Se o ministério é do Senhor através de um corpo de obreiros, que tem um pastor, que tem alguém que está ali, geralmente essa igreja ela tem um código de ética, um código de conduta. Em algumas igrejas é chamado de RI, regimento interno. Irmão, não tem como você servir a Deus dentro de uma igreja se você não se colocar debaixo desse código de conduta. Porque senão, para que ter um código de conduta dentro da igreja se ninguém obedece? Não é mesmo? Vamos criar um sistema aqui. A partir de agora, todo mundo vai andar de vermelho. Aí o primeiro culto, todo mundo de azul. Poxa, mas a gente falou, combinou que ia ser tudo de vermelho. Mas a gente não gosta de vermelho. Ué, então para que colocar ordem se ninguém vai obedecer? Então, o regimento interno, ele é importante. O código de ética, o código de conduta da igreja. Vou citar alguns exemplos aqui. Tem algumas coisas que são polêmicas. E que se não tiver um regimento que tem uma explanação, uma visão ou um discernimento daquele assunto, como é que vai resolver? Por exemplo, há uns anos atrás eu era pastor lá em Assis Chateaubriand. E tinha um senhor de 70 anos de idade, uns 30 anos de crédito, cabelo branquinho. Alguém chegou em mim e disse assim: irmão, sabe aquele evangelista da sua igreja, aquele evangelista dizia assim, aquele homem bebe. Eu falei, bebe nada, está doido? O irmão prega com uma benção. Ele bebe nada. Outro dia chegou outro e disse para mim: irmão, sabe aquele evangelista? Pois é, aquele homem bebe umas cachaças. Eu falei, não pode ser. Mas aí já me preocupou, 2 pessoas falando isso. Eu falei, será possível? Será que esse velho está me enganando, gente? Tão abençoadinho no culto. Chegou o terceiro lá em casa e disse assim: irmão, ele bebe demais. Esses dias estava vindo ali, ele e a bicicleta, ninguém sabia se era a bicicleta que trazia ele ou ele que trazia a bicicleta. Estavam os dois vindo escorados um do outro. Eu falei, meu Deus, misericórdia, Jesus, e agora? Eu fui orar. E um dia, às 7 horas da manhã, o evangelista Henrique bateu na porta de casa e disse: a paz do Senhor, pastor Paulo. Eu falei, foi Deus que mandou o senhor aqui. O senhor entra para dentro, se assenta nesse sofá, que agora nós vamos conversar. Ele se assustou. Aí eu falei, irmão, eu vou ser bem sincero com o senhor, bem exato, bem reto. Eu respeito demais o seu ministério, nós somos amigos. E acontece o seguinte: veio uma pessoa aqui, chegou e disse que o senhor bebe. Chegou outra pessoa e me disse a mesma coisa. O terceiro que chegou aqui disse que o senhor vinha vindo com a bicicleta, ninguém sabia se era a bicicleta que estava trazendo o senhor ou o senhor que trazia a bicicleta. Ele baixou a cabeça e disse assim: pastor, esse que falou aí que eu andava escorado na bicicleta aí, exagerou, porque eu nunca bebi na rua não. Eu bebo em casa eu bebo, mas eu tenho bases bíblicas para provar para o irmão que eu posso beber. Eu falei, ai meu Deus. Irmão, eu era cooperador, dirigente da igreja, mas cooperador. Como é que eu vou argumentar com um senhor de 30 anos de idade, evangelista, 30 anos de ministério, 70 anos de idade, evangelista, cabelinho branco? Como é que eu vou falar para ele? Não é bem assim não, irmão, o senhor entende? Não, irmão. Deus naquele momento me deu sabedoria. Eu falei, eu não tenho como argumentar com ele. Aí eu falei assim, mas só que é assim, irmão. Quando o irmão veio para esse ministério, quando o irmão veio aqui para essa denominação, quando o irmão chegou aqui, se humilhou aqui debaixo desse regimento interno, nesse regimento interno diz que os obreiros da igreja não podem beber, irmão. Então, o senhor me desculpa, mas nessa questão aqui está difícil, está complicado. Daí ele baixou a cabeça e falou assim, é verdade, pastor.
aí é verdade. Mas aí faz o que o irmão achar certo. Eu não podia fazer nada, passei para o pastor presidente, que levou um tempo para discutir o assunto, discutiram. No final das contas, para resumir a história, o irmão foi restabelecido, foi bênção na igreja, e até quando eu saí de lá estava muito bom, estava um obreiro de primeira na igreja, e foi resolvida a questão. Mas só para citar o exemplo, se eu não tivesse o regimento interno, eu ia ficar discutindo com ele. Eu ia ficar falando, não, irmão, vamos para a Bíblia, vem para a Bíblia, irmão. Não, quando está original, não sei o quê. Não, irmão, não vale a pena. Se tem um regimento interno, o regimento interno já está definido. Não pode beber, então você não bebe. Se você estiver bebendo, você está sendo rebelde a Deus, em primeiro lugar, porque não se deve beber, na minha posição, não. No meu modo de pensar, não. Mas tem gente que acha que pode. Mas tem um código da igreja que diz que não. Outra coisa, a respeito das vestimentas. Tem veste para os varões, tem vestes para as varoas. Está no regimento interno. Então a pessoa pega o regimento, está escrito, é assim, assim. Se você faz fora daquilo, você está rebelde, você está se rebelando. Tem algumas denominações que todo obreiro tem que usar terno, gravata. Tem até denominação que o terno não pode ser rachado atrás. Eu conheço um irmão que foi pregar na igreja e quando chegou lá, só tem esse terno, varão. Eu só tenho esse. Então aqui você não prega. Está rachado atrás. Não pode pregar com terno rachado atrás. Mas é o código da igreja, é a conduta. Todos os que congregam ali têm que adentrar dentro desse código. Tem igrejas, tem denominações que as irmãs, as obreiras têm que usar uma túnica, um roupão. Já viu? Tem na internet uns roupão que as mulheres usam. Tem denominação que as obreiras usam guarda-pó, tem uns bolsos assim, para colocar a chupeta das meninas perto da igreja. Correntinha que cai das mulheres. Tem que pegar e colocar dentro dos bolsos. Mas tem o roupão. Tem denominação que o obreiro não pode, de hipótese alguma, vir sem cinto. Tem denominação que o obreiro não pode usar barba, não pode usar bigode. Tem outras que pode. Então, irmão, isso são códigos de conduta de cada denominação e você não pode estar fora daquela. Você não pode estar contra, porque se estiver fora disso, você está sendo rebelde e o teu ministério já está um ministério rebelde. Para mim encerrar, porque agora eu vi que os irmãos ficaram tudo assim, meu Deus. E vem mais ainda, meu Deus. A Bíblia diz, para o cumprires. O que é cumprir o ministério? É ir até o fim, levar ao cabo, terminar o ministério, ir até o fim. Para Daniel, lá em Daniel capítulo 12, versículo 13, o Senhor disse a Daniel, tu, porém, vai até o fim. Tem que ir até o fim. De que adianta, irmão, a pessoa começar o ministério quase praticamente fazendo maravilhas e chegar na metade do caminho, caiu e não foi para frente? Não adianta. Tem que levar devagarzinho, vai indo, ir até o fim. A ideia é ir até o fim. Qual que é o primeiro inimigo do ministro, daquele que está fazendo a obra? O primeiro inimigo dele, ele mesmo. Seu primeiro inimigo, seu maior inimigo é você mesmo. Se você não prestar atenção em você, nos seus gostos pessoais, no seu jeito, nas suas mágoas, no seu comportamento, você vai fazer com que o seu ministério não vá até o fim. Se você quer cumprir os chamados, quer chegar até o fim, quer cumprir o ministério, presta atenção em você. Cuida de você, porque você pode ser o seu pior inimigo, você pode fazer com que não dê certo. A segunda coisa que pode fazer com que você não chegue até o fim é o desânimo. Desânimo é a maior arma do diabo. Dizem que uma vez o diabo estava leiloando suas ferramentas. E alguém viu o desânimo e disse, eu quero comprar essa aí. Eu falei, essa eu não vendo. Vendo todas as outras, mas essa aí não. Essa aí é minha arma predileta. Essa aí eu já derrubei muita gente, não vou vender. Essa não está à venda. As outras podem comprar, essa não está à venda. O desânimo é a maior arma do diabo. Isso é tão real que a Josué, no capítulo 1,
Foi pedido 4 vezes a ele: não perca o ânimo, não desanima, homem. 3 vezes o Senhor pediu. Josué 1, no versículo 6, 7 e 9. O 9 chega dizendo: somente esforça-te e tem bom ânimo. Aleluia. No versículo 18, do capítulo 1, o povo pediu: nós estamos contigo, assim como tivemos com Moisés, só não perca o ânimo. Ânimo é uma coisa que você não pode perder. O que é ânimo? Ânimo é sinônimo de entusiasmo, manter aceso, coragem. Faça a obra, cumpra o ministério com entusiasmo, com alegria, com vigor. Se você vê que está perdendo esse ânimo, essa coragem, esse vigor, se aqueça no fogo da oração. Vai para o jejum, meu irmão. Vai buscar Deus, porque você precisa fazer a obra de Deus com vigor, com alegria, com entusiasmo. E assim tudo não vai se tornar pesado, vai ser bom. A Bíblia diz em Jeremias 48 e 10: ai dos que fazem a obra do Senhor relaxadamente. Ai daqueles que fazem a obra do Senhor sem coragem, sem ânimo, sem vontade, sem desejo, fazendo em qualquer jeito. Ai, ai. Existe um ai, existe uma maldição para aquele que faz a obra de qualquer jeito. Faça com vigor, faça com ânimo. Aleluia. Glória a Deus. Algumas coisas que podem causar desânimo numa pessoa: estresse, muito estresse, a sobrecarga da vida vai causando um estresse na pessoa, a pessoa vai desanimando. Ansiedade, está vivendo mais no amanhã do que do hoje. Quer chegar longe, mas está lá na frente. Volta, vamos viver o dia de cada hoje. Jesus disse: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É hoje, irmão. Viva o dia de hoje. Cada dia, viva o seu dia. O dia de hoje, amanhã, depois o outro dia, depois o outro. Viva um dia de cada vez. Não viva no amanhã. Muita ansiedade vai causar desânimo. Desorientação causa desânimo. Não sei o que estou fazendo, não sei para onde estou indo, não sei quem me chamou, não sei o que eu estou fazendo, não sei se eu tenho chamada, eu não sei se realmente eu sou de Deus. Será que eu não sou um pecador e estou pregando para as pessoas e vou acabar indo para o inferno? Meu Deus! Desorientação causa desânimo. A pessoa começa a desanimar, fala: por que eu vou estar fazendo tanta coisa? Sendo que eu vou me perder no final. Desorientado, desanima. Você tem que ter convicção da esperança, da salvação, aleluia, da salvação em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz: tomai também o capacete da salvação. Você vai estar protegido. A primeira proteção sua aqui, ó, a mente tem que estar protegida, porque senão você desorienta e perde, desanima. Provação ou tribulação. Tem gente que passa pela provação e fica melhor. Tem gente que quando vai passar pela provação não passa, é reprovado e desanima. Tem que aprender a vencer o ciclo da reprovação. Falta de discernimento espiritual traz desânimo. Não consegue discernir, não consegue entender, acaba desanimando. Falta de confiança. Deus falou, o pastor orou, colocou as mãos na sua cabeça, a igreja inteira chorou, te abraçou e disse: estamos contigo. Mas você ainda diz: será que eu sou chamado? Será que é Deus mesmo que está na minha vida? Você não confia, irmão. Será que vai dar certo? Será que eu vou chegar até o fim? Não, confia. Deus está nesse negócio. Deus já falou. Deus está contigo, vai até o fim, não para. A ordem agora é marchar, é ir para frente, não é voltar atrás. É para frente. Fica firme, não desanima. Aqueles que ficarem firmes vão chegar até o fim. A Bíblia diz em João 16:33: estas coisas vos tenho dito para que tenhais em mim paz. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus por esta palavra.
Não perca o ânimo, não perca o ânimo. Continua forte, porque você vai chegar até o fim, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não, nem que seja, irmão, devagar, rastejando, um passo de cada vez, mas você precisa chegar até o fim. Vá até o fim, em nome do Senhor Jesus. Cumpra tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Atenção para o ministério, para que você possa cumprir, para que você possa chegar até o fim. Glória a Deus. Aleluia. A verdade é o seguinte, irmão: se você não derrubar o desânimo vai derrubar você. Essa é a grande verdade. Concluindo aqui para nós orarmos e eu passar para o pastor. O ministério é do Senhor, confiado a você. Pastor, eu acho que eu não estou preparado para desempenhar esse ministério. Ninguém está. Mas então, como que eu vou desempenhar uma coisa que eu não estou preparado? É o Senhor que vai fazer através de você. Aleluia. É tipo Maria diante do anjo. Mas como isso será possível? Como vai acontecer? Aí o anjo disse: o Espírito do Senhor te envolverá, o Espírito do Senhor te cobrirá, o poder do Altíssimo te envolverá. Deus fará através de você. Glória a Deus. Tem esse entendimento. É no Senhor, para o Senhor, pelo Senhor, para a glória do nome de Jesus. E você vai chegar até o fim, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém?